Vamos dar continuidade ao nosso estudo Desenvolvimento Humano 2, Formação da Personalidade e da Individualidade, abrangendo os aspectos físico, mental, emocional, comportamental, social e espiritual do desenvolvimento humano. Depois vem o período que nós chamamos de lactente 4, que são os primeiros hábitos motores e percepções organizados. Esse período abrange desde o mês 4 até o mês 6. Entre as principais características desse período, a criança já apresenta comportamentos motores intencionais e percepções devidamente organizadas. Ou seja, ela já estica a mãozinha para pegar um objeto, ela já consegue segurar um objeto, ela já começa a deslocar a cabeça em direção ao som. Então, mais do que isso, o bebê consegue interagir com pessoas, não só através de choro, sorriso, mas também emissão de sons, movimentos de braço. Então, repare que as crianças elas já começam a emitir os primeiros sonzinhos vocálicos. Lembrar que na língua portuguesa nós temos 7 sons vocálicos: o A, E, I, O, U. E também temos os sons vocálicos modulados por L, como AU, EL, IU, OL, UL, AR, ER, IR, OR, UR, AS, ES, IS, OS, US, AN, tá? Então, AN, EN, IN, ON. Então, a criança ela emite vários sons vocálicos, mas em função dos sons que ela está ouvindo, que são típicos da língua portuguesa, com o tempo ela vai moldando os seus sons vocálicos de acordo com os sons que ela está aprendendo por ouvir. Então, ela estará moldando o seu modo de falar no futuro em função do que ela já está ouvindo. Também ocorre a formação e fortalecimento dos vínculos pessoais. O que vem a ser isso? Vínculo maior com quem lhe dá conforto, alívio no momento de dor, do sofrimento, de desconforto, quando ela está com frio, quando está com a fraldinha suja, quando está com febre. Então, aquela pessoa que cuida dela, ela vai desenvolver mais vínculo com essa pessoa cuidadora. Por volta do 4º mês, a criança já consegue manter a cabeça ereta e isso amplia muito seu campo de visão, porque até então ela ficava mais tempo deitada. E uma outra coisa bastante interessante, a criança já começa a se identificar em um espelho, porque normalmente ao olhar no espelho, ela estará no colo de alguém que ela está vendo, e ao olhar no espelho, vai ver a mesma pessoa que a está segurando e vai ver aquele nenê. Na cabecinha dela, ninguém precisará dizer nada. Com o tempo, ela vai entender que a pessoa que está segurando é a pessoa que está no espelho. E aquela pessoa que está segurando é o bebê, então a pessoa do espelho é o bebê também. E a criança começa a desenvolver sentimentos e afetos ligados à atividade própria. Ou seja, todos nós já nascemos com a capacidade de sentir medo, ira, tristeza, só que a criança vai desenvolvendo outros mais sentimentos, como alívio, alegria, satisfação, insatisfação. Ou seja, a criança começa a formar todo o seu repertório emocional gradativamente. Depois vem a fase maternal. É a fase em que a criança vai desenvolver os seus vínculos que determinarão todo o seu comportamento pelo resto da vida. No maternal 1, nós temos o chamado desenvolvimento da inteligência sensomotora prática. Essa fase vai desde o 7º mês ao 11º mês. Entre as características dessa fase, nós queremos destacar
A criança apresenta comportamentos motores intencionais e percepções sensoriais, as quais passa a dominar. E se percebe pela criação de hábitos, vícios e manias que poderão acompanhar a pessoa até na sua fase adulta e pelo resto da sua vida. Então, manias com relação, por exemplo, ao modo como tenta manipular as pessoas, manias com relação a birrinhas. Então, tudo isso poderá caracterizar o comportamento dessa criança mais para o futuro. No 7º mês, a criança já balbucia os primeiros monossílabos, ou seja, aqueles monossílabos que os adultos lhe falam com frequência. Então, é o A, E, I, O, U, e também as variações terminadas em L, em R, em S, em M, ou seja, a criança vai criando um repertório. Por volta do 10º mês ou 11º mês, a criança já pode emitir alguns sonzinhos por imitação, ou seja, os primeiros monossílabos, que não necessariamente apenas monossílabos vogais. Entendam, as vogais são os sons básicos que nós falamos. Por outro lado, as consoantes servem para modular uma vogal. Exemplo, a vogal A. Em cima da vogal A criança com o tempo vai aprendendo a mexer o lábiozinho e vai saindo do A. O Bá, o B, Bi, Bo, Bu. Mais tarde também o Pá, Pê, Pi, Pó, Pu, Dá, Dê, Di e assim por diante. O que interessa é que por volta do 11º mês, a criança começa a emitir as primeiras palavrinhas, os chamados monossílabos não vocálicos, ou seja, monossílabos consonantais. Mais importante que isso, entre o 9º e o 10º mês, a criança já começa a identificar pessoas e objetos por nomes comuns, mesmo que ela não consiga dizer. Mas de tanto ela ver a figura da mãe e a mamãe falar o tempo todo mamãe, as pessoas se referirem àquela pessoa como mamãe, então ela já aprende que aquela pessoa é a mamãe. A mesma coisa com relação ao papai, com relação ao vovô, vovó, e também com relação a mamar, o hábito de mamar, de papar, que é a comidinha. Temos que destacar também que nesse período, a criança começa a desenvolver sentimentos um pouquinho mais elaborados, como ciúme, perda, surpresa, prazer, ou seja, o repertório emocional da criança vai se ampliando e ampliando bastante. Depois vem a fase do maternal 2, que é o domínio do andar e do desenvolvimento das relações de causa. Esse período abrange desde o 12º mês até aproximadamente o 18º mês. Temos que lembrar que nesse período o peso do cérebro da criança triplicou, ou seja, o seu lobo frontal se desenvolveu bastante e todas as áreas cerebrais já estão formadas, embora não estejam completadas ainda. Tá? Então, o desenvolvimento neurológico é bastante intenso. E, em função disso, a criança descobre as chamadas relações de causa e efeito. Isto é, alguns estímulos podem produzir consequências. Por exemplo, empurrar um objeto faz com que ele caia. Derrubar um objeto pode deixar a mamãe brava. Um sorriso evita que a mamãe fique brava. A criança pode pegar um objeto e jogar o objeto no chão. Se a criança levar uma pequena reprimenda da mãe ou da pessoa cuidadora que não é para fazer aquilo, ela vai aprender que não deve fazer aquilo. Ou seja, a criança vai aprender na relação que todos os seus atos podem gerar um efeito, então uma relação entre causa e efeito. Mas esse efeito pode ser a causa de um outro efeito e essa outra
esse outro efeito pode ser a causa de um outro efeito e assim por diante. Vai havendo um encadeamento na relação causa e efeito. E a criança está no processo de aprendizagem. Isso será muito importante para o futuro desta criança. A relação de causa e efeito faz com que a criança comece a perceber a noção de certo e errado, embora ainda não consiga fazer juízo de valores dos seus atos. Então, se ela faz alguma coisa e vê que a mamãe não gostou, ela pode entender aquilo como sendo algo errado. Se faz alguma coisa, a mamãe sorri, aplaude a criança, demonstra felicidade, então ela entende que aquilo é certo e deve ser repetido. A criança está num processo de condicionamento, que é a maneira mais eficaz de aprendizagem que todos nós temos ao longo da nossa vida. E também nesse período, é a chamada fase onde a criança desenvolve uma capacidade muito grande de interação social. Esta capacidade de interação social se amplia bastante, principalmente por causa da linguagem incipiente. Ela já começa a falar monossílabos e também alguns primeiros dissílabos, e as pessoas incentivam a criança a falar. Então ela consegue interagir com as pessoas e procura imitar seus comportamentos e suas falas. Por volta do 18º mês, a criança tem um vocabulário muito pequeno de apenas umas 20 palavras para pessoas e objetos, mas ela já consegue entender quem é a mamãe, quem é o papai, quem é o vovô, quem é a vovó, já consegue entender algumas coisas, por exemplo, cama, berço. Então ela já vai aprendendo algumas coisas muito básicas. Não é domínio de 20 palavras, é a sua capacidade de falar, mas é a capacidade de entender, por uso constante, o que aquelas palavras designam. E continua também o desenvolvimento de sentimentos e afetos. Agora aparecem novos sentimentos como vergonha, inveja, nojo e principalmente curiosidade. A criança quer pegar tudo e lembrar, quer sempre levar tudo à boca, porque a boca é onde se concentra uma quantidade muito grande de terminais nervosos, onde a criança consegue perceber forma, consistência, gosto. Então, tudo para ela quer levar à boca. Depois vem a fase chamada maternal 3, que é o domínio do espaço físico propriamente dito. Vai desde o mês 19 até por volta do mês 30, um pouquinho mais, um pouquinho menos. No fim dessa fase, a criança já aprendeu a falar. Das 20 palavrinhas por volta do 18º mês, 50 palavrinhas por volta do 24º mês e agora mais de 200 palavras. Muitas dessas palavras ela já consegue falar plenamente e mesmo que ela não consiga falar, ela já consegue entender o que essas palavras significam. Então, quando se fala para ela mamãe, ela já sabe o que mamãe significa. Quando se fala para a criança caminha, ela já sabe o que caminha significa. Quando se fala mamar, ela já sabe o que mamar significa. E o que é mais interessante, lá depois do 24º mês, a criança já começa a formar frases curtas de 2 a 3 palavras e tenta imitar a fala dos adultos. Isso é extremamente importante porque está mostrando o desenvolvimento neurológico da criança. Também é uma fase de profunda formação de afetividade.
Além das emoções primárias, que nós já mencionamos, como medo, ira, tristeza, alívio, alegria, satisfação, insatisfação, ciúme, perda, surpresa, prazer, vergonha, inveja, nojo, curiosidade, a criança começa a manifestar vários outros sentimentos secundários, mas tem que lembrar, a criança não tem coordenação nem domínio das suas emoções. E temos que lembrar também que os princípios gerais da personalidade são assimilados e formados, mas ainda é muito cedo para nós falarmos em perfil de personalidade. Portanto, não dá para avaliar uma criança quanto à sua personalidade neste período. O que interessa para nós é entender que na fase final desse período, a criança também aprende algo extremamente importante, que é o controle de esfíncter, ou seja, ela já sabe dizer quando ela quer fazer cocô, quando ela quer fazer xixi, e a criança deve ser incentivada a usar o troninho, o vaso sanitário, e está também a fase de lentamente a criança indo passar pelo processo de desfraude, ou seja, tirando a fraldinha e se habituando a ficar mais tempo sem fralda. É claro que alguns acidentes poderão acontecer e a criança, em determinado momento, perder esse controle de esfíncter, mas entenda que tudo isso é perfeitamente normal neste período. E temos que lembrar também que nessa fase, que é a fase final da primeira infância, a criança é muito sensível à aprovação e desaprovação dos adultos. Ou seja, se uma criança é envergonhada, ela passa pela fase da vergonhinha, onde ela quer esconder o rosto, ela já começa a adotar dos pais alguns princípios morais, ou seja, ela não está apenas limitada a saber que uma coisa é certa ou errada, ela vai, por imitação, assumindo ou assimilando princípios morais e também princípios espirituais. A imagem que a criança terá no futuro de Deus será a mesma imagem que tem do seu próprio pai. Então é muito importante que os pais sejam um referencial adequado para os seus filhos, porque isso será altamente determinante mais tarde na sua própria sensibilidade espiritual.